Então vamos lá, meus bens. Então, antes de a gente começar as preces, vamos chegar. Estamos usando uma instrução muito linda da Rosh Joana Lifax. Recolhe a atenção de todo que não é aqui nem agora e solta a atenção dentro do corpo. Conforme vai se soltando dos conteúdos comuns da mente, a gente vai abrindo espaço, então, para o nosso estudo, para se encontrar com o Lama Long Wallace aqui. E a gente começa, então, se conectando com a presença de Guru Rinpoche, se abrindo para receber as bênçãos, para que a nossa mente possa se transformar com esse nosso estudo. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om. Om Argen Yogi Nobjan Sam Pema Gesar Polo Yansen Chogi Modrumye Pema June Shesudrak Kordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom Hom Orgen Yoge Nobjan Sam Pema Gesar Numpola Yamsen Choge Modrumye Pema June Shesudrak Kordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Shekso So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonama Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho. Agora, então, nós podemos fazer a prática mais fundamental, inicial e final, segundo o próprio Lama Long Wallace, de estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais. Então, eu vou conduzir alguns minutos e daí a gente começa o nosso estudo, então. Então, comece encontrando uma postura que seja confortável, uma postura inicial de corpo que seja confortável. Lembra que a gente sempre pode escolher a postura de Shavasana. Então, a gente pode se deitar no chão, imaginando uma linha reta entre um ponto no topo da cabeça e um ponto entre os pés, alinhando a coluna.
abrindo o peito, soltando os braços ao longo do corpo e relaxando completamente. Ou se nós formos fazer a prática sentados, então a gente sente os iscos bem apoiados no assento da cadeira, apoia bem os pés no chão e procura afastar um pouco as costas do encosto da cadeira para que a coluna possa continuar tendo a sua curvatura natural. Equilibra bem a cabeça entre os ombros e sente a estabilidade da postura inicial. Você não precisa fazer força para manter a coluna ereta, a postura estável. E a gente começa trazendo uma motivação mais elevada, mais significativa para nós, para o nosso coração, que possa dar sentido para a nossa prática, sentido para o nosso estudo. É claro que a motivação mais elevada é sempre a motivação de bodhicitta, ativar esse desejo estável, profundo, de avançar cada vez mais no caminho da iluminação, para poder de verdade poder ajudar os outros também. Então, se a gente puder, a gente traz essa motivação para o nosso coração, de abrir cada vez mais espaço para o outro, a gente cultivar cada vez mais a nossa própria lucidez, poder verdadeiramente apoiar os outros. Gentilmente vai convidando então a atenção para o corpo, vai sentindo os apoios do corpo, toda a superfície de apoio do corpo no chão, na cadeira. E procura sentir diretamente os apoios do corpo, sensações táteis puramente, soltando os conteúdos da mente, as imagens, toda a mente conceitual. Solta e sente esse campo direto de sensações táteis, silencioso, não conceitual. Como diz o Lama, deixa a consciência descer pelo espaço do corpo até os pontos de contato com a cadeira, com o chão. Então, a partir desse apoio, deixa a consciência permear todo o espaço do corpo. E solta todo o esforço que está por trás das tensões do corpo. Sem pressa, deixa a consciência visitar todos os lugares do corpo, deixando que o corpo relaxe. Relaxa todos os músculos do rosto. Relaxa a garganta, relaxa os ombros, os braços. Talvez você queira fazer 3 respirações mais profundas, ganhando espaço para respirar. Sente o peito abrindo, o abdômen completamente solto, livre. O ar poder entrar e sair sem nenhum impedimento. E cada expiração é um convite para soltar mais ainda todas as tensões do corpo e da mente. Então, se o corpo está confortável e relaxado, é mais fácil, então, manter o corpo imóvel por esses minutos da sessão.
Deixa o corpo se pacificar, como se ele não quisesse menos mesmo se mover. E ao mesmo tempo que nós cultivamos esse relaxamento, nós cultivamos um estado interno de alerta, um relaxamento atento. Isso. Esse é o estado natural do corpo, relaxado, imóvel, mas vigilante. E agora, então, para cultivar o estado de fala, estado natural de fala, de um silêncio sem esforço, como diz o Lama, como se fosse um violão cujas cordas foram cortadas, naturalmente silencioso. Para isso, nós estabelecemos a respiração no ritmo natural. Então, testemunha o corpo respirando. Abandona toda a preferência, todo o desejo de interferir. Relaxa completamente em cada expiração. Quando a expiração termina, continua relaxando, recebe a próxima inspiração. Como o mar chegando na areia da praia. Deixa a próxima inspiração ser oferecida para você. Recebe novamente o ar. Até que o fluxo se inverte, o ar começa a sair, relaxa completamente. E assim deixa o corpo respirar. O Lama diz que essa fase de estabelecer a respiração no ritmo natural é muito importante e que a gente geralmente dá pouca importância para ela. Mas é uma forma de permitir que a mente se acalme, que a fala interna se acalme. É mesmo um exercício de abrir mão do controle. E para isso é só relaxar realmente. E aí, então, a gente passa para a terceira fase dessa prática, que é estabelecer a mente em estado natural, que já está facilitada pelas fases anteriores, mas a gente pode ainda intensificar a nossa intenção de não se preocupar com nada que aconteceu, nem que vai acontecer, nem que está acontecendo. Deixar a mente espaçosa, como o céu, completamente aberta. O céu não se perturba nunca, nem com as nuvens claras ou escuras, nem com avião a jato, nem com um beija-flor. O céu nunca se perturba. Essa é a natureza da nossa mente. Se a gente não se agarrar com as nuvens, essa é a natureza da nossa mente. Então, se permita reconhecer a natureza da mente, aberta, clara. Ainda que muitos pensamentos atravessem a mente, nós não precisamos seguir nenhum deles.
Esse é o relaxamento da mente. Então, o estado natural da mente é clara, relaxada e quieta, sem perturbar, sem se perturbar. Só descansa, então, desfrutando do nosso estado natural de ser, em todas as nossas dimensões, de corpo, de fala, de mente. Antes da gente encerrar, só juntando um pouquinho essa prática com as nossas preces. Diz o Lama que quando nós descansamos, ainda que por pouco tempo, ainda que por muito pouco tempo, quando nós descansamos no estado natural da mente, esse é o estado mais próximo do Buda, da mente do Buda, da mente de Guru Rinpoche, da mente do Lama, que nós podemos chegar nesse momento. E se a gente simplesmente se permitir repousar nesse estado, nós vamos chegar na fonte, como se a gente estivesse na ponta do raio de sol. E se a gente só se entregar para esse estado, nós vamos chegar até a fonte, que é propriamente do Buda. E agora, sem pressa, quando você puder, comece então a se abrir, abrir mais espaço para acolher nossa sanga, os nosso estudo, as nossas reflexões. Pode espreguiçar se quiser, pode dar um sorrisão. A Mila disse que o Darcy enviou um convite para ela, que ela precisa ficar com a câmera fechada. Que é um prazer estar conosco, igualmente, querida. Pode deixar a câmera fechada, não tem problema nenhum. Deixa eu abrir o som aqui de vocês. Então vamos, meus bens. Vamos retomar de onde a gente parou. Nós, então, para quem está chegando hoje, além da Mila, não sei se tem mais alguém que está chegando hoje pela primeira vez nesse estudo, mas todo mundo já veterano. Todo mundo veterano aqui, tá bom? Então, nós estamos estudando o budismo com atitude, né? E agora nós estamos no primeiro ponto, treine nas preliminares, né? Primeiro treine nas preliminares. E as preliminares comuns, ou seja, que são comuns a todos os veículos, assim, a todas as tradições budistas, né? Elas são geralmente a gente chama de 4 pensamentos que transformam a mente, né? E o sentido de 4 pensamentos que transformam a mente seria algo que inverte as nossas prioridades, né? Como o Lama diz, o sentido desse termo é girar a nossa mente 180, eu falo 360 de brincadeira, qualquer dia eu vou falar sério. 360 volta para o mesmo lugar, né? Vocês entendem, né? Que é burrice falar isso, né? Então é como se a gente virasse 180 graus, né? As nossas prioridades se invertem completamente. Então,
o primeiro ponto o primeiro desses 4 pensamentos transformamente é a vida humana preciosa. Então, a gente assistiu o vídeo do Lama Nossa até a hora que ele terminou de falar sobre esse assunto, a vida humana preciosa, né? E nós já começamos a estudar o livro. Deixa eu abrir expandir aqui para a gente... A gente começou a estudar o livro já, né? Então, a gente está aqui, ó, analisamos 2 palavras, tempo livre e oportunidade. Então, é vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade. Então, até agora, no tempo que a gente começou a estudar esse tema aqui no livro, ele falou sobre tempo livre e oportunidade. É longa essa explicação, né? E é sempre longa. E olha, a gente pode achar que a gente já entendeu. Especialmente quem já ouviu várias vezes, vários ensinamentos sobre, tá bom, vida humana preciosa. Eu até tenho uma vergonha de contar, mas vou contar. Uma vez lá no SEB, acho que a primeira vez que eu fui... Acho que eu já contei também, desculpa se eu já contei. Mas rapidão. Lá no SEB, primeiro retiro, era acho que alguma coisa de, sei lá, um retiro que tinha grupo de discussão, umas coisas malucas que o Lama fazia. Aí lá em Viamão. Aí a discussão era vida humana preciosa. E eu falei assim, eu muito achando que eu era muito, muito sábia, eu falei assim, toda vida humana é preciosa, né? Né? Quando a gente fala em vida humana preciosa, isso é um termo técnico dentro do Dharma, né? Significa que a gente está aproveitando as oportunidades que nós temos para avançar no caminho do Dharma. Isso que significa vida humana preciosa, né? Claro que toda vida humana é preciosa, toda vida é preciosa, mas toda vida humana é preciosa nesse sentido, quando a gente aproveita o tempo livre e oportunidades para avançar no caminho do Dharma, para atingir a liberação, sair dessa palhaçada desse samsara, né? É isso. Então, vamos seguir agora na explicação do Lama aqui. Deixa eu só tirar esse azulzinho aqui para eu não se confundir na próxima vez. Então, nós analisamos 2 palavras, tempo livre e oportunidade, né? Se a gente refletir sobre a nossa vida, depois, quando terminar de estudar aqui, a gente vai fazer a prática que o Shagdu Rinpoche ensinou, né? No livro dele, Comentários sobre o Nondro. E aí é bom a gente refletir realmente, né? Sobre, quais são as oportunidades que a gente tem hoje, né? O que está reunido nesse momento aqui para a gente estar aqui, agora, estudando, por exemplo, né? O que teve que acontecer para a gente se interessar pelo Dharma, né? E se dedicar a estudar o Dharma, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida, assim, a gente vai ver que muitas coisas tiveram que acontecer para a gente estar aqui, né? Muitas. Muitas boas, muitas ruins, né? Mas, enfim, analisamos essas 2 palavras, tempo livre e oportunidade. Na primeira das 4 analisamos essas 2 palavras, tempo livre e oportunidade, na primeira das 4 meditações discursivas preliminares, vida humana preciosa, de tempo livre e oportunidade. Então, tempo livre e oportunidade significam ter tempo, né? Às vezes a gente não tem, vocês já sentiram que não tinham tempo de praticar ou de estudar? Já sentimos, né? No fundo, em geral, não é exatamente falta de tempo, né? Mas tem outras prioridades, né? Como diz o Lama, assim, a gente tem sempre tempo para aquilo que a gente prioriza, né? Então, é uma questão de prioridade, geralmente, né? É claro que, às vezes, como ele cita no livro lá, quando, sei lá, quando alguém tem que trabalhar dia e noite para botar comida na mesa para os filhos, é uma outra coisa, né? Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de nós aqui, desse nosso grupo aqui, né? Então, tempo livre é isso. Tempo livre significa ter tempo, motivação e circunstâncias favoráveis para o engajamento na prática espiritual. É isso, né? A primeira parte. E se nós temos isso, isso é uma grande coisa rara, né? Preciosa refere-se ao nosso potencial humano para eliminar as fontes de sofrimento dentro do nosso próprio ser, transformar a mente para que, não importando quais sejam as circunstâncias, nunca mais precisemos sofrer em razão das aflições mentais. Como? 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 Identificando e erradicando progressivamente todo o espectro de aflições, que são a fonte de sofrimento. Então, o budismo tem uma visão radical com respeito ao sofrimento, apresentando a hipótese de que ele pode ser completamente eliminado. Hoje de manhã, a gente estava falando sobre isso, né? O Valério está aí? Valério estava de manhã. Tá aí. Valério falou assim, eu acho melhor sem cessação, né? Não, Val, é assim,
eliminar, né? É uma coisa radical mesmo, assim, né? Vamos acabar com isso de uma vez. Isso é uma coisa, é uma hipótese, é uma proposta bem radical do Buda, né? E o mais legal é assim, vamos eliminar o sofrimento sem intermediários. Não precisa de nenhum ser que vai intermediar aqui o nosso, né? Não precisamos de um Brahmin. Na época do Buda, isso era uma revolução, né? Ele estava eliminando toda uma casta de Brahmins que se aproveitavam da situação, né? De intermediários ali. Falou, não precisa não, é um trabalho interno, cada um vai seguir o seu caminho, né? O máximo a gente precisa de orientação, mas não precisa de intermediação nenhuma, né? Isso é mega revolucionário. Então, é isso, é uma proposta bem radical. O sofrimento é erradicado, não por meio de uma anestesia psicológica ou de uma desconexão do mundo, né? Não é fugindo do mundo, mas transformando a própria mente de dentro para fora. A forma de eliminar o sofrimento é transformar a mente. Não é eliminar tudo que nos faz sofrer externamente. Não é, não tem como fazer isso. Vocês já viram uns memes, assim, umas coisas, uns vídeos que aparecem na internet de vez em quando, de uma pessoa empurrando o mar com um rodo, assim, na areia da praia? Vocês já viram essa imagem? É muito engraçado. É nós tentando não sofrer de fora para dentro. É meio assim, tipo, empurrando água do mar com rodo, né? Não tem certo, né? Então, o Buda, não é assim, vai ser de dentro para fora, né? Só uma coisa que eu ia falar, depois acabei esquecendo. Esse termo aflições mentais, é muito interessante esse termo, não sei se o Lama em algum momento vai falar disso, mas aflição mental é tudo que perturba o equilíbrio da nossa mente. Então, geralmente, nos textos clássicos budistas, eles não se falam em emoções. Essa palavra não existe em tibetano, só para ter uma ideia de como a coisa é mais, né, mais, com um buraco mais embaixo, né? Não importa só na visão budista, não importa só as emoções, importa qualquer tipo de aflição mental. Quer ver um exemplo? Que a gente, no Ocidente, a gente não considera muito? Apego ou desejo. Não é que a gente gosta de se apaixonar? A gente adora se apaixonar, né? Vocês, a experiência que vocês já tiveram na vida, quando a gente se apaixona, a nossa mente está equilibrada ou não? Não, né? Todo mundo sabe que vai se ferrar, todo mundo. Mas a gente tá lá felizão. Ah, eu tô indo pra forca, mas tô feliz. Então eu vou cair no precipício, mas ai, que delícia, né? A gente não acha que isso é um problema. A gente gosta, a gente escreve livro, música popular. A música popular. O Lama sempre dizia que o Dharma ainda vai acabar com a música popular brasileira. Porque todas essas coisas que a música popular brasileira fala lindamente sobre a paixão, não sei o que lá. Para o Buda, isso é assim, um fim da picada, né? A gente achar isso uma coisa boa. É muito engraçado. Então, aflição mental é um termo mais amplo do que emoção. Fala, Val. Fala. O Buda largou a mulher e o filho, né? Ah, mas, Val, largou a mulher e o filho não foi por causa de outra mulher, de outro filho, né? Eu sei, ele Para largou. atingir a mulher. Não, calma aí. Ele quis ficar solteirão. Ele quis ficar solteirão, o Buda. Entendeu? Val, presta atenção, rapaz. Presta atenção. Na defesa do Buda, eu vou dizer o seguinte. Primeiro que ele não foi o Buda, né? Foi o Siddhartha que largou a mulher e o filho. Porque o Buda chegou depois desse negócio. Olha só que interessante, né? O Buda largou a mulher e o filho mesmo. Só que ele atingiu a iluminação. Voltou e levou os dois à iluminação. Então não é qualquer coisa assim. Ah, largou a mulher e o filho e se dane, né? Os dois atingiram a iluminação. Inclusive, ele foi lá para o céu de Tushita, lá no céu onde estava a mãe dele, tinha renascido, não sei se é Tushita. Agora não sei, não tenho certeza. Num reino dos deuses onde a mãe dele tinha renascido, e levou a mãe também à iluminação. Então foi por uma boa causa. Na defesa do Buda, né? Porque alguém tem que defender o Buda aqui. Fala. Seria a Kanisha? Eu acho que não. Eu acho que não é. Eu acho que não era a Kanishta. A Kanishta é o reino dos deuses para onde os Budas vão por último, assim, né? A partir de onde os Budas atingem a iluminação normalmente, né? Já é uma terra pura, assim. Eu não lembro bem que reino que é. Também não era Tushita, eu não sei bem que reino que era, mas
um reino bom, assim, reino dos deuses, né? Ele foi lá e levou a mãe à iluminação, deu ensinamentos para ela e ela atingiu a iluminação. Então foi por uma boa causa que ele largou a mulher e o filho. Carmete, talvez seja canista, viu? Eu não sei, eu vou procurar, depois eu conto para vocês em que lugar ela estava, por onde ela andava. Fala, Aninha, ou Paulo, não sei. É o seguinte, eu estava vendo o interessante no YouTube uma exposição do Ritzing aqui de Curitiba, né? E eu nunca tinha pensado nisso, né? E eu achei muito interessante que ele se expôs assim, né? Como lama, né? Você pensa, nossa, eles não têm mais essas coisas, né? Mas ele disse que tinha ido, sei lá, viu um carro, né? Um carro e ele assim, era um carro, Aí eu tô assim, só eu fico imaginando, pensei que o Lama não gostasse de carro assim, sabe? Ah, Aí ele os lamas, eles ainda não chegaram necessariamente na iluminação completa, né, de um Buda. Então, a gente precisa dar esse desconto, né? Mas Mas o que eu fala. achei interessante é que ele colocou uma situação assim, tá, mas eu tenho todas as armas, né? As formas, o budismo me dá todas as formas de eu Isso. trabalhar com isso, né? Uhum. Bom, então tá, como é que eu vou trabalhar com isso? E eu achei importante, engraçado que eu, que gosto tanto de lojinhas, comecei a pensar sobre isso. Ele pegou aquele carro e ofereceu para o Buda, para o Dharma e para a Sangha aquele carro e todos os melhores carros que pudesse ter aparecido e que vão aparecer para o Isso. Buda, para o Dharma e para a Sangha, e você fazer realmente com o coração, até que aquilo É, desaparece. Eu achei, assim, maravilhosa, né? muito É, interessante essa é a essa forma diferença de dos lamas, né? trabalhar. Os lamas ainda eles podem ter esse tipo de surgir essas coisas, né? Porque afinal ainda tem uns karmas surgindo ali, mas eles sabem o que fazer, né, para lidar com essas Eu achei perturbações interessante potencialmente. que porque eu nunca, apesar de a gente ter, vamos dizer, os instrumentos para lidar com isso, eu nunca me posicionei com relação. O que eu faço quando eu tenho um apego? Eu faço o quê? Por exemplo, que eu gosto muito daquele É, vestido ou daquele sapato. O que eu faço com isso? E ele colocou de uma maneira que de repente é uma maneira que eu posso trabalhar, é entendeu? bonito E mesmo. nunca A gente vi vai ver isso isso aí, a também. gente ainda vai chegar lá. Fala, Val, tá fechado o microfone. Foi rapidinho aqui. Certo, agora, sem fazer piada, o filho do Buda atingiu a iluminação com 21 anos, o Raula. Pois é, Né? pois é. Eu tenho um livro aqui, Histórias e Ensinamentos do Buda, de um monge, de um inglês que é um monge na Finlândia. Que ele conta várias passagens do Buda. O filho É, dele se encontrou com ele, seguiu ele também. pois Né? é, pois é, foi por uma boa causa, né? Uhum. Então tá, vamos lá. Então, hum, a forma de eliminar o sofrimento é transformar a mente, né? O treinamento da mente em 7 pontos é um guia de referência rápida do proprietário sobre como transformar a mente usando a matéria-prima da vida. Então, se você tem uma mente e você, por acaso, não veio com esse manual, a sua mente não veio com esse manual, então você pode fazer um download do manual, né? E aplicar. Pronto, usar o manual, guia de referência rápida do proprietário, né? A palavra preciosa no primeiro dos 4 pensamentos, que transforma a mente, serve para ressaltar que esta vida humana não é o que parece à primeira vista. Ou seja, não é uma coisa que a gente tem, que beleza, temos, mas e daí? Né? É uma oportunidade preciosa e única. Uma vida humana de tempo livre e oportunidade é preciosa porque constitui uma oportunidade para erradicar o sofrimento e alcançar a felicidade genuína. Ao testemunharmos o sofrimento de outras pessoas, experienciarmos o nosso próprio sofrimento, nós nos libertamos pessoalmente do sofrimento e sentimos... Não, peraí. Estou lendo errado. Ao testemunharmos o sofrimento de outras pessoas, experienciarmos o nosso sofrimento, libertarmos-nos pessoalmente do sofrimento e sentirmos compaixão pelos outros, parecem expressões mutuamente excludentes. A compaixão pelo sofrimento dos outros parece aumentar o nosso próprio sofrimento, fazendo com que a desconexão pareça ser a única via razoável para a própria felicidade individual. Mas será que é realmente assim? Será que dá certo isso?
A gente tentar não enxergar o sofrimento dos outros? A gente tem alguma chance disso, de acontecer isso? Especialmente agora, com a internet, com todo o acesso que a gente tem às notícias do mundo inteiro. Em 1992, fui para os Himalaias com um grupo de neurocientistas para estudar os efeitos da meditação. Um dos temas da investigação era a compaixão. É dito na tradição budista que um bodhisattva, uma pessoa que é continuamente motivada a ajudar os seres sencientes a alcançar o despertar espiritual, olha para todos esses seres como uma mãe olha para o seu filho. Quando a criança está ferida, a mãe sente compaixão e sofre. Como o objetivo do Dharma é aliviar o sofrimento, os neurocientistas e eu pedimos a um velho monge tibetano, mestre de muitos outros yogis que moravam nas montanhas, que explicasse a relação entre sofrimento e compaixão. O velho monge explicou. O sofrimento empático vem antes da compaixão. O primeiro estágio da compaixão é a empatia. E com a empatia vem o sofrimento. É isso. Se a gente empatiza com o sofrimento do outro, a gente sente o sofrimento do outro. Se a gente empatiza com a alegria do outro, a gente sente a alegria do outro. Então, a empatia é uma ressonância emocional, né? Então, não tem jeito. Junto com a empatia vem o sofrimento. Mas o sofrimento que se sente em razão da empatia torna-se combustível para o fogo da compaixão. A empatia, que os tibetanos chamam de senchuk, ou poder do coração, acende a chama da compaixão. O poder da compaixão está além do sofrimento pessoal e foca soluções, foca aquilo que pode ser feito. O velho yoga explicou aos neurocientistas que quando a compaixão surge, o sofrimento é transcendido e a pessoa se concentra em como ser útil. O sofrimento é o combustível da compaixão, não o resultado. Você não já pensou que inferno que seria? Os bodhisattvas seriam as pessoas mais infelizes do planeta. E é só a gente olhar para o Dalai Lama e ver se ele é uma pessoa infeliz. Queria ser infeliz como o Dalai Lama. Exatamente como o Dalai Lama, né? Não é, né? São felizes. Eles estão além dessa ressonância de sofrimento, né? O Matsui Ricard, recentemente eu vi um podcast dele no Mind Life, até mandei a Carolzinha assistir, não sei, mas alguém talvez tenha assistido. Ele fala que a empatia é aquilo que o sofrimento do outro provoca em nós, né? É como que a gente reage ao sofrimento do outro. Mas no processo da compaixão não é o que importa, né? No processo da compaixão o que importa é o outro, né? Aliás, não é? A compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Agora, é inevitável que a gente ressoe, né? Que o sofrimento do outro cause alguma coisa em nós. Isso é empatia, né? Mas a compaixão, a gente já se volta imediatamente para como que a gente vai resolver o problema do outro, né? Então, esse é um tema muito, muito importante, né? Mas só para dizer que, assim, o sofrimento, na verdade, ele é o que, quando a gente sente esse sofrimento, a gente deveria pensar assim, isso é realmente que vai me mover, não para o fundo do poço, né? Mas na direção do outro, né? Fala, Nina. Ô, Gê, Sou eu. eu queria te perguntar uma coisa, querida. Se fala, né, que quando a gente, imbuído nessa onda da compaixão, a gente se emaranha no sofrimento e a gente se emaranha naquele bololô e chora, isso isso na verdade é egóico. Isso na verdade eu tento entender, eu começo a entender, mas aí me foge a compreensão. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Então, Nina, pode não ser egóico no sentido negativo, assim, da palavra, né? Mas quando a gente se perde completamente no sofrimento, o que é, sem dúvida nenhuma, é falta de sabedoria. Isso. Né? Mas faz parte do caminho também, né? É que a sabedoria, a compaixão, o Lama fala que a compaixão sem sabedoria é prisão. E a sabedoria sem compaixão também é prisão. Né? A pessoa que desenvolve só sabedoria, ela gela, ela se afasta, né?
ela não se conecta com o outro. E a pessoa que só desenvolve a compaixão sem desenvolver a sabedoria se afunda, né? Porque para lidar com o sofrimento nesse nível tão galáctico, né? A gente precisa ter certeza de que é um sonho. Mas certeza de que é um sonho. Não, hoje aquelas crianças hoje. Então. Mas a gente tem que ter certeza de que é um sonho. Por Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Absurdo que pareça. Que seja, né? Mas então, essa sabedoria de lidar com as duas coisas, né? Porque quando a gente fala assim, é um sonho, pode ser que a gente ache que só um sonho, dane-se. Não é isso, né? Existe o sofrimento. Os bodhisattvas, eles sentem o sofrimento do outro, eles sabem que aquilo dói, né? Que a experiência do outro é de sofrimento, né? Mas eles mesmos, eles têm a consciência de que aquilo é um sonho, de que aquilo não tem uma solidez, a solidez que parece para eles. Então, eles conseguem lidar, né? É como quando a gente está... Peraí, e eles conseguem lidar, e eles... O que eles fazem assim, eu vou pegar esse sofrimento que eu estou sentindo, que me dói também, né? E eu vou alimentar o meu voto de atingir iluminação, porque aí sim eu vou poder ajudar essas pessoas. De verdade. Né? De verdade. Levar esses seres à iluminação. As crianças que morreram e o assassino que matou as crianças. Todo mundo. Né? Mas se eles não tiverem essa sabedoria, esse grau de sabedoria que permite que eles tenham essa liberdade, eles se afundam junto. Né? Eu egóico, Nininha. É egóico no sentido de a gente não reconhecer a natureza ilusória do próprio eu. Né? Isso. E aí reforça o ego. Né? Aí reforça o ego. Aí, eu não aguento, que dor, isso aqui, não quero mais. Só que não adianta. Não adianta. A gente vai... E aí você associa esse sofrimento às suas histórias, né? E aí vem de novo o ego, né? Aí vira o samba do pressupostos, as suas histórias, as suas memórias. Bacana, exatamente. Obrigada. Exatamente. Só que o melhor que a gente tem a fazer é assim, né? A gente fazer um voto. Bom, Sansara é essa merda, com perdão da palavra, mesmo. Né? Mas a gente não tem nada melhor para fazer do que procurar se fortalecer e gerar lucidez para ajudar as pessoas a perceberem que isso é um sonho mesmo. Isso vai levar muitas vidas, não faz mal. Eu não tenho nada melhor para fazer, né? Mas não estou dizendo não estou dizendo que eu tenho essa realização, né? Entre aspas. A gente poderia se convencer, né? Bom, eu não tenho nada melhor para fazer. Eu não tenho nem para onde ir, não tenho nem como fugir. Bem que eu queria. Eu queria muito, mas não tem como, né? Então, já que não tem como, tá bom. Vamos, então, acender a luz, né? Vamos descobrir como é que faz para acender a luz, vamos acender a luz, vamos trazer todo mundo para a luz. Assim. Fala, Lu. Não estamos te ouvindo. Essa metáfora do sonho é a melhor que tem, né? Para a gente entender essa... Como que é a visão do Bodhisattva, né? Ele tá vendo assim, a gente está se debatendo lá num pesadelo. Mas o Bodhisattva, no fundo, ele não se aflige. Porque ele sabe que é um sonho, ele só precisa achar um jeito de acordar a gente. É só isso. O trabalho dele é só esse. Não é resolver. Eu acho que sabe o que a gente se perde? Talvez, né? A gente se perca porque a gente não vê solução. E não tem solução, realmente. Dentro do sonho, não tem solução. Uma solução que vai falar, bom, agora vai ficar tudo bem. Não significa que a gente não vai tentar melhorar o sonho, né? Enquanto a pessoa estiver sonhando, enquanto a gente estiver sonhando. A gente vai querer ter um sonho bom. É melhor ter um sonho bom do que um pesadelo, claro, né? Mas não dura esse tipo de solução, né? Então,
o Bodhisattva, ele sabe que o que ele realmente tem que fazer é ajudar o outro a se acordar daquele sonho, né? E acho que às vezes a gente se perde um pouco tentando entender como é que a gente vai fazer com que o sonho seja bom para sempre. E isso não tem como acontecer, né? Fala, Lu, Tá ouvindo agora? bem baixinho. Você falar mais perto, assim. É, Falar mais alto. fala. Quero fazer uma pergunta, mas antes, antes assim, eu ouvi você falando de ver os sofrimentos, né, como combustível, né, para atingir a iluminação. Aí eu fiquei pensando se, mesmo confuso, não é válido a gente tentar, mesmo que resolver de maneira dentro do sonho, assim, porque senão eu acho que a gente pode ir reforçando a apatia, né, numa coisa tipo, quando eu me iluminar, eu ajudo. Não, claro. Aí, Não. A gente vai ajudando na medida do possível. Mas a gente vai tropeçando, né? Como a Nina falou, como a gente não tem sabedoria também ainda, a gente vai desesperar muitas vezes, né? o que eu penso disso é que, É triste, assim, muitas... Eu dei aula para professores hoje. Eles estavam, assim, num estado de desespero. Então, a gente se desespera, porque a gente não tem sabedoria suficiente para lidar com coisas tão tristes, né? Mas a gente vai ter... A gente não tem escolha, a gente vai tentando, com certeza, né? Mas a gente vai se enroscar. E cada vez que a gente se enrosca, a gente encontra uma saída diferente, vai caminhando, é isso mesmo. você falando da gente se enroscar, porque mesmo que a gente não tente ajudar os outros, a gente acaba enroscando na nossa própria busca pessoal, né? É. Então, melhor se sentir que está se enroscando, porque está tentando ajudar os outros também, né? Uhum, Se essa mandar uhum. mensagem pro meu irmão, tipo, pô, tá difícil, não tô conseguindo praticar, tô me sentindo egoísta. Com Aí eu certeza. percebi, falei, mas pelo menos eu tô preocupado com isso, né? Acho que há É. 5 anos eu tava preocupado, vou sair, sei lá. É, Enfim. com certeza. Mas eu ia fazer, na verdade, uma pergunta que era do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aí você mandou assim, Bodhisattva, né? Então, Lu, Mandou... depois vamos. Eu vou falar Pode ser rapidinho, vou depois? Tá responder a bom. pergunta que você fez no chat rapidinho, Não, só só para a se gente não você se achar que perder. é pertinente agora. Senão pode Então, ser não é, depois. mas eu vou te responder. Eu compartilhei no WhatsApp um trecho daquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Que é muito bonito, realmente, aquele trecho, né? E quem assistiu o filme, se puder assistir o filme também, o filme é maravilhoso. Mas o Lar me perguntou o que era perfeição da compreensão, porque a gente estuda um livro de manhã, na quarta-feira, chamado O Mundo Poderia Ser Diferente, do Norman Fisher, né? E é um estudo sobre as paramitas, sobre as perfeições. E ele, em vez de chamar de perfeição da sabedoria, que é a Prajna Paramita, ele chama de perfeição da compreensão. Mas o mais louco que aconteceu num dia da semana passada, retrasada, é que no livro do Norman Fisher, ele estava... Aquele trecho que eu mandei para vocês no WhatsApp, a gente leu no dia que eu mandei aquele trecho do filme. E parecia que ele estava falando sobre parecia que ele estava comentando o filme ali, né? Ou o filme comentando ele ali. Foi uma coisa muito maluca, né? Mas, se vocês puderem, assistam o filme, vejam de novo aquele trechinho do Norman Fisher que eu postei lá no grupo desse nosso estudo aqui. E só para te responder, então, Lu, perfeição da compreensão é Prajna Paramita. Só que ele chama, em vez de chamar perfeição da sabedoria, ele chama de perfeição da compreensão, que é a perfeição da sabedoria, né? É a iluminação do Buda, na verdade, né? Prajna Paramita é a própria iluminação. É uma outra palavra para iluminação, na verdade. Beleza? Então, tá bom. Vamos seguir, então, chuchus. Para a gente não se perder muito daqui. Então, o sofrimento é o combustível da compaixão e não o resultado. Esse trecho é bonito, é de pendurar na parede, né? Esse trecho aqui que o Lama explicou aqui. A sabedoria acumulada por séculos de prática do Dharma afirma que com essa vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade, temos uma capacidade insondável de compaixão. Não tem fim, né? Essa mesma tradição de sabedoria nos diz que temos uma capacidade insondável de sabedoria e de poder. Essas são as qualidades de um Buda. Se a gente quiser saber o que seria um Buda, né? Quais seriam as qualidades de um Buda? Seria isso: compaixão / amor, né? Uma duplinha aí. Sabedoria e poder.
São as qualidades do Buda. Então, o potencial humano para a sabedoria contemplativa, para a compaixão e para o poder, conhecidos por contemplativas budistas, hindus, taoístas, cristãos, judeus e muçulmanos, permanece praticamente inexplorado no Ocidente moderno. É incrível como no Ocidente a gente se voltou para fora, né? Completamente. A gente tem uma ilusão insondável igual de que algum dia a gente vai controlar tudo que está fora de nós. É impressionante. E a gente não consegue e não desiste, né? Nós temos uma expressão desdenhosa para designar o potencial da mente. Placebo. Quer ver o Lama enlouquecer? É falar sobre o efeito placebo, como se fosse uma coisa... que pílula de açúcar, né? O efeito de pílula de açúcar. A cultura ocidental associa o poder da mente ao poder de uma pílula de açúcar, como se não fosse nada. O que é o efeito placebo? O que é o efeito placebo? O que faz com que uma pessoa que tem um sintoma ache que está tomando um remédio, mas, na verdade, está tomando uma pílula de açúcar e aquilo tem um efeito? O que explica isso? Né? A ciência explica assim, chama de efeito placebo. Né? Igual a zero, não interessa isso, né? E o remédio, sim, o efeito que o remédio tem, mesmo que seja 10%. A Nina sabe do que eu estou falando. Os estudos clínicos são de dar raiva, assim, muitas vezes, né? Medicamentos consagrados, caríssimos. Quando você vai ver estudo clínico, que é super controlado, só pega paciente para dar certo o estudo, sabe? Não pega nem um paciente que pode dar um ruim no estudo, né? Ele tem 1000 critérios de inclusão do paciente para o estudo. Daí ele apresenta um 10% de efeito maior do que o placebo, muitas vezes. Às vezes é do que o medicamento de... como é que fala? O medicamento padrão ouro, assim, né? O melhor tratamento disponível para aquela doença. Aí, a próxima doença apresenta 10% de efeito melhor do que o placebo, muitas vezes, e vira um medicamento consagrado, e o efeito placebo é nada. Né? É pílula de farinha, assim. Gente, é o poder da nossa própria mente, né? Muito do efeito do medicamento é o poder da nossa própria mente. Aliás, a diferença, né? O efeito, se pegar o efeito placebo e tirar do efeito do medicamento, o efeito placebo é a porcentagem da nossa própria mente agindo. O Lama fica... Ele tem ataques de ira quando ele fala sobre esse assunto, né? Como é que é possível a gente, né, desconsiderar tão completamente assim? Então, nos últimos 400 anos, enquanto se deleitava com a sua crescente proeza científica, o Ocidente negligenciou a exploração e o desenvolvimento do potencial humano inato para a sabedoria e para a compaixão. No início da década de 70, um amigo meu queixou-se ao Dalai Lama sobre o quanto é difícil atingir iluminação em um tempo degenerado como o nosso. E esse tem sido um refrão comum ao longo da história do budismo, em que quase todas as gerações se referiram à sua própria era como um tempo degenerado, né? Sempre é o tal do conflito das gerações, né? Sempre o momento que eu estou vivendo é pior do que os outros, são mais complicado, mais degenerado, né? Usando a linguagem budista, né? Mas a resposta do Dalai Lama foi cortante. Ele disse que a única razão pela qual poucas pessoas alcançam a iluminação nos dias de hoje é não praticarem com a mesma diligência que os grandes praticantes do passado. Se as pessoas hoje praticassem com a mesma dedicação dos grandes contemplativos como o yoga tibetano Milarepa, elas alcançariam os mesmos resultados, independentemente de quão degenerados sejam seus tempos, né? Mas como a gente só olha para fora, a gente fica tentando descobrir uma explicação, né? Ou uma... Imagina, bolando um plano para controlar todas as situações externas. Isso nunca vai dar certo, né? Um elemento chave na realização do potencial da nossa vida humana preciosa, de tempo livre e oportunidades, é a fé. Esta também é um pré-requisito para uma carreira bem-sucedida. Se você não tiver fé no campo que você escolheu, como a física, por exemplo, será difícil concluir um pós-doutorado. Não é? Porque você tem fé, você acredita que se você fizer isso, aquilo, aquilo outro, você vai chegar num determinado resultado. Quando você estuda física, quando você estuda matemática, engenharia, medicina, qualquer coisa. Se você não tiver alguma coisa que te move, né? Não vai. Então, como muitos empreendimentos, a ciência demanda fé
bem fundamentada em muitas coisas, como as pesquisas de outras áreas de especialização, por exemplo. A fé baseada... Então, pesquisas em outras áreas de especialização é assim, a gente precisa acreditar no que os cientistas da ciência básica, fundamental, as conclusões que eles chegaram, né? Senão a gente vai sempre começar do zero, imagina. Se todo cientista de área de especialização começasse do zero. Não dá, né? É preciso acreditar, né, que os cientistas passados fizeram um bom trabalho e partir daí. Então, a ciência tem uma grande dose de fé. E é muito engraçado, para não dizer trágico, ouvir cientistas dizendo que a ciência é o que é a fonte da verdade e todo o resto precisa de fé, né? Todas as coisas que a ciência não explica é uma questão de fé, de religião, de dogma, de crença, sei lá. A ciência não. Ciência é a verdade, né? Como se a própria ciência não envolvesse uma atitude de fé, né? Especialmente, eu acho muito comovente isso, na verdade. Tudo que a ciência não consegue explicar, não existe, né? Então, a ciência não consegue explicar a continuidade da consciência. Portanto, o que acontece? A consciência termina na morte, óbvio, né? Porque se a ciência não consegue explicar, como é que pode existir alguma coisa que a ciência não explica? Quer mais fé do que isso? Vamos combinar? É impressionante, né? E assim, é uma baita de uma cegueira, né? É uma grande cegueira. Triste, né? Vocês veem que eu estou fazendo uma gurioga braba, né? Porque quando começa... O Lama, quando fala desse assunto, ele se transtorna, né? Eu estou começando a ficar igual a ele. Gurioga brabeira aqui. Então, se você não tiver fé no campo que você escolheu, você não avança, né? A fé baseada em nosso potencial de sabedoria, compaixão e poder é uma parte muito importante do que os budistas chamam de oportunidade. Um outro tipo de fé, a fé cega, que não tem nem base na realidade, é inútil, na melhor das hipóteses, né? Quando não é prejudicial. Mas a fé que o Lama está falando aqui não é essa fé que cega, né? É uma fé que vem de você aplicar a instrução e checar, mas aplicar, né? Aplicar. Não falar assim, não, isso aqui não funciona, mas sem fazer nada para que funcione, né? Então, a preciosidade da vida é dispor de tempo e de circunstâncias favoráveis para cumprir o que Tsongkhapa, um grande budista tibetano contemplativo do século XV, chamou de nosso anseio eterno. Esta é uma declaração muito importante, porque o significado budista de eterno inclui todas as vidas anteriores. Um longo tempo. Então, o treinamento da mente em 7 pontos nos aconselha a reconhecer logo no início a nossa oportunidade e o nosso potencial. E, além disso, seja efetivo, não se desvie. Nesta vida, você tem uma oportunidade preciosa para satisfazer o seu anseio eterno de encontrar a felicidade genuína. É o que nós sempre buscamos. Todos nós sempre buscamos, né? Tempo, livre e oportunidade são preciosos e raros. E o significado budista de raro baseia-se na cosmologia budista, que em alguns aspectos é semelhante à astronomia moderna, quanto à extensão da era árida do cosmos. Os astrônomos ocidentais falam de sistemas solares, galáxias, aglomerados de galáxias, superaglomerados de galáxias. Eles tentam também identificar a data do Big Bang. A estimativa é de que tenha ocorrido 13 bilhões de anos atrás. A cosmologia budista concorda, em princípio, com a teoria de que o universo oscila entre os ciclos de Big Bang, expansão, Big Crunch e outro Big Bang, expansão, Big Crunch. Mas estima que a história do nosso universo atual seja consideravelmente maior do que 13 bilhões de anos. Porque esses são ciclos, né? De Big Bang, expansão, colapso. Daí, expansão, colapso. Cada era dessas, talvez tenha 13 bilhões de anos, né? Mas quantas eras dessas já não aconteceram? Então, o significado do budismo budista de raro está integrado à visão cosmológica budista. Dentro dos vastos bilhões de sistemas de mundos oscilantes, habitados por seres sencientes,
Budismo... caramba! Tô lendo toda hora. Os budistas falam de 6 tipos diferentes de vida senciente, com uma ampla variedade de experiências distintas, né? 6 grandes reinos, assim, né? Alguns seres experienciam sofrimentos inacreditáveis no reino dos infernos, por exemplo, ou fantasmas famintos também, e outros êxtases inimagináveis. Os seres humanos estão sujeitos a maior espectro de experiência, que se estende desde a angústia até a bem-aventurança. Inferno e céu, está tudo aqui, dando a palavra rara um significado especial. Porque o ser humano, ele vivencia os 2 extremos, às vezes no mesmo dia, bobear, né? Então, é como se a gente tivesse exposto a todo tipo de experiência. Isso não deixa a gente se acomodar em lugar nenhum. Porque se a gente está no inferno, a gente não está acomodado mesmo. Se a gente está no céu, a gente uma hora vai cair de lá, né? Esse estado celestial da nossa vida vai acabar em algum momento, graça e impermanência, né? Então, não tem jeito. Dentro desse ciclo de existência, renascimento após renascimento, desde um tempo imensurável, em um ciclo infinito de universos, em raras ocasiões, nós obtivemos um renascimento humano de tempo livre e oportunidade. O Buda usou uma metáfora para exemplificar a raridade de uma vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade. Imagina essa metáfora é a coisa mais absurda do mundo, mas tá bom, é metáfora, né? Imagina uma tartaruga. O Lama fala assim: tibetano não entende nada de água. Já dá para perceber, porque imagina uma tartaruga submersa em um vasto oceano e que apenas uma vez a cada 100 anos nada até a superfície. É um absurdo completo, né? O Lama só brinca muito com isso aqui. Mas imagina isso, uma tartaruga que vive lá no fundo do mar, é praticamente um peixe, e daí cada 100 anos ela vai até a superfície, né? O renascimento humano é tão raro quanto os momentos em que a tartaruga emerge para a superfície do oceano. Agora imagine o nascimento humano, né? Cada vez que essa tartaruga vai para a superfície. Agora imagine um jugo de boi flutuando no mesmo oceano, aqueles negócios de madeira de prender o pescoço do boi. Imagina esse jugo de boi, uma boia, também pode ser. Uma boia, vai flutuando no oceano. Considere a chance de a cabeça da tartaruga tocar o jugo quando vem à tona a cada 100 anos. Esse é o significado da palavra rara. Quer dizer, é rara mesmo. Imagina uma boia aleatoriamente passando no oceano, uma tartaruga que por alguma razão consegue ficar 100 anos debaixo da água, né? Subir, encaixar a cabeça na boia. Isso é raro na visão budista. Então, o objetivo da meditação discursiva sobre a oportunidade rara de obter uma vida humana preciosa, de tempo livre e oportunidade, é nos motivar a usar essa oportunidade rara com sabedoria. É tudo para convencer a gente a não perder tempo, a não perder essa chance, né? Há aqui uma outra camada de significado que aborda as premissas básicas sobre a nossa vida. Assim como a cosmologia budista descreve o mundo externo como sendo infinito no espaço e no tempo, os budistas também descrevem o potencial humano, o mundo interno, como sendo infinito. Lama Yeshe, Lama do Lama Zopa, né? Mestre do Lama Zopa, um grande mestre budista tibetano que faleceu alguns anos atrás, costumava contar a seguinte parábola aos estudantes ocidentais: vocês são como mendigos vivendo em um barraco, ignorando a sua pobreza. Enquanto isso, logo abaixo do chão sujo existe um tesouro de valor incomensurável. E para encontrá-lo, você só precisa tirar a poeira. O tesouro está realmente dentro da nossa própria mente e coração. Professores, traduções, técnicas, todos têm o único propósito de ajudar a revelar o que já está dentro de você. Se você acha o contrário, se acredita que a felicidade está lá fora, em uma tradição religiosa, ou no professor, ou na comunidade espiritual, né? Mesmo dentro do Dharma, né? Se a gente, mesmo dentro do Dharma, achar que a nossa felicidade está no Lama, ou está na Sangha, ou está, sei lá, no SEB, ou sei lá onde, né? Você não compreendeu o ponto mais importante. O Dharma consiste em métodos para revelar o que já está dentro de você. As preliminares exigem que examinemos nossas premissas básicas sobre a natureza da vida e seu potencial. Essa análise muda o foco de atenção e abala as concepções pré-concebidas mal fundamentadas. Os budistas não foram os únicos a perceber
a importância crucial do foco e da atenção na busca do bem-estar e do equilíbrio psicológico. William James, um eminente psicólogo norte-americano, afirmou no final do século XIX, época das grandes certezas científicas: nossa crença e nossa atenção são o mesmo fato. A cada momento, aquilo a que prestamos atenção é a realidade. Quando você começa a contemplar, só ver se tem alguma, né, só referência. Quando você começa a contemplar as facetas da realidade reveladas pela meditação discursiva, quando a gente começa a contemplar, né, todos esses pontos de como é raro, de quanta preciosidade tem aqui na nossa vida nesse momento, quantas oportunidades, cada vez que a gente começa a olhar para isso, né, você percebe, por exemplo, que a oportunidade de realizar o seu potencial humano inato é muito rara e preciosa. E a prática do Dharma começa a fluir naturalmente de seu coração. Os lamas tibetanos enfatizam a importância desta vida ao aconselhar seus alunos. Se você tem uma vida humana preciosa, tempo livre e oportunidade, faça bom uso dela. Opa! Tem alguém com o microfone aberto? Então, se você tem uma vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade, faça bom uso dela. E se você não tiver, consiga uma. Vida humana, possivelmente, todo mundo tem, né? Agora, se a gente não tem uma vida humana com tempo livre e oportunidade, a gente pode conseguir uma vida assim, né? Ou não. Ou a gente pode arriscar para ver se alguma outra vez a gente vai conseguir estar no mesmo lugar, né? É de botar fogo no cabelo, como diz o Lama Santa mesmo, né? Se a gente realmente internaliza isso, né? Realiza essas coisas, sei lá, dá até um desespero, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo? A gente não vai nem conseguir mais assistir série Netflix, nada disso, porque eu não perco tempo, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? A ideia é que a gente realmente não desperdice nosso tempo, né? O que vocês acham, amores? Alguém... Gê, Oi, fala, Paulinho. só um esclarecimento lateral que eu não estudei direito ainda. A gente está falando dos 6 reinos normalmente, mas também tem os 3 reinos, né? A forma, não forma e o reino dos desejos. Então eu estou meio confuso com a conexão entre esses dois conceitos, né? A gente tem os 6 reinos, como a gente normalmente estuda, né? Os 6 reinos estão dentro do reino dos desejos. Na verdade, o reino dos deuses já pode ter uma intersecção com o reino da forma. Então, todos os reinos da forma são reinos de deuses, da forma e da não forma. Ah, tá. E dentro do reino do desejo, a gente tem um reino, que é o reino dos deuses, que também tem uma intersecção com o reino da forma. Mas todos os outros reinos estão no reino do desejo. Os reinos da forma e da não forma são cada vez mais sutis, assim, são reinos de deuses com cada vez mais sutilezas, assim, menos sofrimento. Então, no reino do desejo, os deuses do reino do desejo, eles não têm o sofrimento do sofrimento, aquele sofrimento óbvio, né? Mas eles ainda têm o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia. Os deuses do reino da forma, eles... como é que é isso mesmo? Eles têm sofrimentos cada vez mais sutis. Mas acho que ainda eles têm sofrimento da mudança e o sofrimento que tudo permeia. E o reino dos deuses da não forma, que é o reino mais sutil de todos, ele só tem o sofrimento o sofrimento que tudo permeia, quer dizer, o sofrimento da própria existência dentro do samsara, porque todos eles estão dentro do samsara, né? São reinos cada vez mais livres de sofrimento, mas estão dentro do ciclo da roda, né? Do samsara. Qualquer momento eles despencam para o reino dos infernos, assim. Obrigado, estava meio confuso com isso. Mas a gente não entende mesmo. Às vezes a gente fala em 3, às vezes fala em 6. Os tibetanos são loucos para enumerar, né? Os 5, isso, 6, aquilo, os 18, não sei o que, os 25, não sei o que lá. Daqui a pouco eles falam, que raio de lista que é essa, né? Mas é isso, dos reinos eu sei mais ou menos explicar. Mas o ponto é que está tudo dentro do samsara, né?
Então, e dentro do Sansara, considerando todos esses reinos, hein? Os maravilhosos do reino da forma, da não forma, não sei o quê. E todos os reinos dentro do reino do desejo. O reino humano é o melhor para se praticar. Alguns por razões óbvias, né? A gente entende que o reino dos animais é difícil de praticar, né? Os animais não conseguem nem receber ensinamentos. E eles respondem completamente aos impulsos deles, né? Eu fico pensando que às vezes é uma boa coisa. Se diz que os animais domesticados, né? Eles estão mais próximos do reino humano. Então, eles vão adquirindo hábitos do reino humano, é mais fácil para eles conseguirem um renascimento humano, né? Mas também porque, por exemplo, meu cachorro, o cachorrinho que mora aqui na minha casa, o Johnny, ele nunca matou um mosquito, né? Agora, se ele estivesse na rua, ele não sobreviveria um dia, né? Porque ele não entende que carro passa por cima e mata, por exemplo. Ele não entende o que é carro, né? Ele atravessaria a rua bem feliz, assim, morreria no primeiro... Se ele se perdesse um dia da minha casa, ele morria no primeiro minuto fora de casa. Ele é completamente goiaba, assim, né? Mas ele nunca matou nem um mosquito. Então, ele está protegido dessas não virtudes, né? Tem isso também. Uma vez eu estava na Itália, no retiro de 8 semanas, num lugar que é maravilhoso, né? Imagina, Toscana, aquele lugar assim. Eu estava lá, naquele paraíso, contemplando a beleza, né? A natureza e tudo mais. Daqui a pouco, passa um lagartinho, assim, um lagartinho pulando de um galinho lá para outro galho, e um gato voando, assim, pegou o lagarto no ar. Eu fiquei tão chocada, eu estava ali naquela contemplação de reino dos deuses, né? Daqui a pouco, gato, que é super bem alimentado, danado, ele vive ali no meio dos italianos. Imagina o que é comer na Itália. Eles comem bem aquele gato, ele não precisava matar o lagarto. Mas é um impulso, né? De matar. Então eu falo, gato, por que você matou esse bicho? Basta, você não tem lá a sua comida, todo mundo alimenta os gatos demais ali até, são todos uns gatos gordos, assim. Fica salvando o bicho exatamente para outro bicho não matar, né? Exatamente, Cris. Seu gato não acumular mais karma de matar, porque eles têm um impulso incontrolável, né? O meu cachorrinho não, mas só por falta de oportunidade, possivelmente, né? Mas isso já é uma boa coisa, né? Mas os animais, eles não têm quase condição nenhuma de praticar. Ou porque eles fazem isso, vivem acumulando karma negativo, ou porque não escutam, e também não escutam ensinamento, não entendem, tem uma obtusidade mental, assim, né? O reino dos infernos, as pessoas estão, os seres lá estão completamente em sofrimento, desespero, com medo, com raiva. Não tem como parar para ouvir o ensinamento, né? O reino dos fantasmas famintos também não, eles estão preocupados com como que eles vão conseguir mais coisas, e uma aflição da carência, né? E o reino dos deuses, queridos, está tudo muito bem. Ninguém precisa praticar no reino dos deuses, né? Até que acaba, aquele karma se esgota, né? E vai saber onde é que eles vão parar na próxima existência. Então, assim, nós temos a oportunidade de ouvir ensinamentos, de praticar e de saber como é que é o sofrimento, como é que é a paz, né? A gente sabe. A gente tem essas experiências todas, né? Fala, Vini. Então, Gê, eu já li o livro anteriormente, né? Até você me indicou anteriormente, e eu vejo sempre o Alan falando, até não só no livro, mas nos retiros, né? Treine nas preliminares, está sempre falando isso, mas em nenhum momento, nem nos retiros e nem no livro, vê uma prática mesmo, né? Quando a gente fala treino, a gente pensa muito na prática. Eu penso muito na meditação e tal, e nunca fiz, e até agora não vi uma prática de meditação específica, né? De cada uma Então não perca a semana que vem. A gente vai fazer semana que vem. Vai fazer semana que vem. Ah, que bom. Porque às vezes eu fico, eu quero treinar, já refleti sobre, né? Um pouco cada e tal, mas nunca fiz, né, as práticas a querer fazer. A gente vai fazer semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer a prática que o Shagdu Rinpoche ensina num livro chamado Nondro, comentário comentários sobre o Nondro. Quem quiser comprar, é um livro maravilhoso. A gente vai fazer as práticas, porque o Shagdu tem ele ensina
estratégia de prática, assim, uma estrutura de prática que é linda de morrer, sabe? E a gente vai praticar semana que vem o da vida humana preciosa. Depois, cada vez que a gente terminar um pensamento, né, um dos 4 pensamentos, a gente vai fazer a prática. Ah, tá. Maravilha. Tá bom? Fala, querida Ana ou Paulinho. Olha um gato ali com a Sobre a fé, o Gesh Dord perguntou, a gente estava falando sobre fé, ele perguntou, quando você nasceu? 5 de maio de 57. Como é que você sabe? Na verdade, porque alguém me disse. Porque você não lembra, né? tá escrito lá, mas será que foi aquilo mesmo, aquela hora exata? O cara não errou? Então, a gente tem fé que a gente nem imagina, né? Tenho fé na minha data de nascimento. Enfim. A gente não tem como escapar disso, né? Mas tem vários tipos de fé, né? Acho que em algum momento também a Luma vai falar disso, dos vários tipos de fé. Mas é isso. Então tá bom, meus bens. Vamos fazer a dedicação? Daqui a pouco eu tenho outra aula aqui. Para entrar. Então, vamos fazer a dedicação. Agora é a hora que a gente pode fazer um pouquinho, assim, né? Para ajudar todos que estão envolvidos nesses sofrimentos tão absurdos, né? Que a gente tem tido notícia. A gente pode dedicar os nossos méritos para que todos possam encontrar um caminho de lucidez, né? De sabedoria, de compaixão. A gente começa dedicando os nossos méritos à longa vida da Dalai Lama. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrirawe Koreiji Kamsu Pandandeu Amalu Jongwene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Ganrirawe Koreiji Kamsu Pandandeu Amalu Jongwene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Peço longa vida ao Lama Wallace. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os divinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa a sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti-Rakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisun Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lopcho sun rei loche zanling sa sun chapa pedro jucho sun não adami drado sun gele show. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Koigan Lama Drugani Drawachika Malupa Dei Salagopar Show. O encontro domingo ficou gravado, sim, Lu, já está lá no YouTube. Só pegar o link na descrição do grupo. Tá? Eu acho que não está ficando na playlist, que eu procurei o do domingo passado e não está na playlist. Está no YouTube, mas não está na playlist. Tá bom, vou colocar então. Obrigada, Lê. Lê, Meus amores. Oi. Que aula que você vai dar agora? Não vou dar, vou assistir agora. Porque eu não estou sabendo se você vai dar aula, eu quero saber o que é. Eu quero estar nessa aula. Ai, sua fofa!
Não, agora eu vou... Eu sou tua fã. Você é uma fofa. Pessoal, quinta-feira... Ó, agora eu vou assistir uma aula do Gestipend, né? Que ele dá uns ensinamentos lá para a sanga dele dos Estados Unidos. Eu, a Marcela e umas outras pessoas, a gente invade a sanga americana lá. Mas a partir de quinta-feira que vem, o Gestipend vai voltar a dar os ensinamentos sobre Shantideva para nós. E vai ser tradução simultânea agora, porque qualquer canal agora, qualquer conta de Zoom pode colocar tradução simultânea. Então, agora nós vamos ter o dobro do tempo dos ensinamentos com Gestipend, né? Porque agora não vai precisar ficar esperando terminar o Gesh de falar, daí terminar eu de traduzir, depois o Gesh de falar. Vai ser dobro de tempo. Então, inscrevam-se, por favor, não percam, porque o Gestipend é uma preciosidade. Não percam, tá bom, meus bens? E olha, só para dizer... Aonde? Calma Aonde aí. que sai? Tibet House, Darcy. Tibet House Brasil. Só você entrar no site lá e... Eu vou postar aqui. Porque é o seguinte, amores, ó. O que tem a ver o ensinamento do Gestipend com o que a gente está fazendo aqui, né? O Gesh é simples, mas o link está na Tibet House. Eu vou postar aqui para todo mundo. Aqui não, no grupo do WhatsApp, né? Todos os ensinamentos sobre treinamento da mente, eles são, de alguma forma, derivados de Shantideva, do Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, né? E todos eles dizem respeito a cultivar a bodhicitta, fazer a bodhicitta até crescer e proteger a bodhicitta, né? E os ensinamentos que o Gestipend está dando na Tibet House são sobre o capítulo de paciência. Ó, a Carol, querida, postou aqui. Eu vou até copiar aqui e já botar no grupo lá. O Gestipend está dando ensinamentos sobre paciência, né? De Shantideva. Então, é uma forma de a gente cultivar a bodhicitta, que vocês vão ver, é o próximo... Caramba, como chama esse nosso grupo aqui? Alan Wallace. A pessoa tá pouco louca, né? Aqui, ó, pronto. Coloquei no grupo lá. Ensinamentos de Shantideva sobre paciência, a cura para a raiva. Então, é assim, é como que a gente faz para não estragar o que a gente consegue cultivar, né? De virtudes e tudo mais. Que essencialmente a raiva, né? A grande destruidora de méritos. Mas além disso, é de uma sabedoria, assim, o jeito que o Gestipend explica é assim, para a gente entender realmente, né? E é o centro dos ensinamentos de Shantideva. Os ensinamentos de Shantideva também são ensinamentos de treinamento da mente. Aliás, né, o grande ensinamento sobre treinamento da mente é o ensinamento de Shantideva. Só que ele é tão extenso, o texto raiz é tão extenso, né, que a gente não tem um comentário linha a linha de cada verso do Shantideva num lugar só, muito menos traduzido. Então, a gente precisa aproveitar. Quando algum mestre se dispõe a ensinar Shantideva para a gente precisa se atirar de cabeça, né? E o cultivo da bodhicitta vai ser o próximo ponto do treinamento da mente 7 pontos. Então, está tudo conectado. Beleza? Além do Gestipend morar no meu coração, no coração de muita gente, no coração de todo mundo que ouve o ensinamento dele, né? Se apaixona. Dá para se inscrever no Dharma do Céu Aberto também. Tudo dá, pessoal, tudo dá. Então, eu vou postar... Vocês querem que eu poste? O Dharma do Céu Aberto são os ensinamentos do Eric, né? O Eric Pema Kunzan é o mestre da simplicidade, assim, né? Que faz bem também para o coração, né? Uma instrução direta, simples, sem complicação. E ele é de uma amorosidade, assim, incrível. Então, ele deu um retiro que chama Dharma do Céu Aberto, Open Sky Dharma. O ano retrasado, no meio entre os duas partes do retiro, ele teve um infarto, quase morreu. Mas não morreu, felizmente. E daí eu assisti o retiro e, assim, ai, que coisa mais maravilhosa, né? E aí eu pensei de traduzir e tal. Quando eu fui conversar com o assistente dele, dizer que eu estava querendo traduzir, se a gente podia fazer isso, se podia abrir como se fosse um retiro, não sei o quê, o Eric, ele comentou com o Eric, e o Eric se dispôs a fazer um encontro só com a gente, de perguntas e respostas. Aí pronto, né? Acabou, aí me apaixonei de uma vez mesmo, assim. Então, eu legendei o vídeo, para quem não precisar da legenda também, ignora a legenda. Legendei os vídeos, e ele vai fazer esse encontro com a gente no dia 15 de abril, só com os brasileiros, né?
de perguntas e respostas. Significa o quê? Que a gente tem que fazer perguntas para ele poder dar respostas, né? Então, a ideia é que a gente possa assistir esses ensinamentos, pelo menos até dia 15, né? Antes disso, na verdade, para poder colocar as perguntas para ele poder responder só para nós, só para os brasileiros. Então, eu vou colocar os dois links. Esse aqui eu já coloquei, do Gespend. Vou colocar o do Dharma do Céu Aberto, também dá tempo ainda. Tá bom, fofurás? Eu vou levando. Vocês vão me pedindo, vou levando, né? Vão perguntando, eu vou arrastando assim, para os lugares que eu vou também. Certo? Então, Obrigado, Gê. beijos, amores. Obrigada, Beijo, Gê. Gê. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada, Gê. Obrigada, beijo. Tchau.